Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom pessoal, hoje eu gostaria de trazer aqui para você uma experiência. Nesse primeiro turno, tá tendo todo esse embate sobre política na nossa sociedade e também não foi diferente para comigo. Eu tenho minhas posições, eu tenho meus valores, meus princípios, aquilo que eu defendo. E recentemente, vocês podem ter percebido que eu não tenho postado há algum tempo algum vídeo aqui, mas de um tempo para cá, de umas semanas para cá, aconteceu um embate muito grande dentro de um grupo, numa rede social. Eu debati com algumas pessoas em relação a questões políticas, aquilo que eu defendo, a minha posição sobre algumas pautas, e trouxe um desconforto muito grande naquele grupo. Eu fui muito massacrado, fui agredido verbalmente, mas o ponto em si é que eu não estava preparado espiritualmente para aquele tipo de debate. O quão é importante a gente estar buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra, se preparando espiritualmente também para entrar em certos debates. Com isso, faltou um pouco também de sabedoria minha, como eu não estava orando, não buscando a Deus para ter um discernimento como falar, como lidar, eu acabei cometendo alguns erros no meio desse embate que teve ali. Me senti muito incomodado em relação ao que estava acontecendo. Então eu tentei ali de alguma forma pregar a palavra de Deus dentro daquele grupo, mostrar a Bíblia, mostrar a verdade, o que Deus ensina na sua palavra em questões políticas, em muitas pautas que nós defendemos, nós cristãos defendemos. Tentei mostrar ali com amor, com carinho, pregando a palavra, e eu fui altamente massacrado ali, xingado. Então eu comecei a ver que eu precisava ter mais sabedoria também, eu precisava buscar mais a Deus. Não significa que não possa ser massacrado, xingado ou de alguma forma ser censurado e reprimido, Eu fui até banido desse grupo. Não que isso não possa acontecer, mas eu passei muito mal numa noite, e eu tinha lançado uma palavra naquele grupo ali, uma mensagem de Deus, e uma pessoa falou assim: para de falar como se você fosse representante dele, você fosse a voz dele aqui, a voz do seu Deus aqui. Pare de falar isso porque isso está me irritando, me deixando nervoso. Então eu vi que ali eu estava indo para um âmbito espiritual, como a gente precisa estar preparado. E eu fui buscar a Deus, fui orar, dei a palavra em Atos capítulo 19. E Paulo está em Éfeso, ele começa a pregar, começa a anunciar o reino de Deus, e muitas pessoas começam a resistir. Então os ensinamentos que ele estava trazendo a respeito da palavra. Então ele se retira daquele ambiente, separa alguns discípulos, aqueles que estariam seguindo ele, começa a ensinar numa escola ali, de algum tirano, começa a ensinar, começa a trazer os ensinamentos. Muitas pessoas são curadas, enfermos são curados. Deus faz tantos milagres, faz algo tão maravilhoso naquele lugar, que até o lenço de Paulo trazia cura a algumas enfermidades. Tamanha intimidade que Paulo tinha com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então Deus começou a mover no meu coração que tá faltando isso, porque eu não estava orando, eu não posso ser hipócrita aqui dizer que eu estava com uma vida perfeita, buscando a Deus, orando. Não, eu estava tão irritado com o que estava acontecendo, que eu estava entrando dentro do embate, falando uma coisa atrás da outra, mas sem orar, sem buscar a Deus, sem ter intimidade real naquele período com Deus. Então eu orei ao Senhor, busquei a Deus, pedi perdão a Deus porque faltou sabedoria em alguns momentos ali naquele embate. Eu estava esperando que eu fosse banido daquele grupo, e assim foi, eu fui banido, Felizmente, como nós vemos, que é pregado uma democracia, mas na hora de viver essa democracia, ela não
por um lado aí, né, ela não existe. Eles acabaram me banindo daquele grupo por ter uma posição diferente, por pensar diferente. E ali também em Atos ali, mostra também algumas pessoas que estavam querendo fazer como Paulo, sem ter a intimidade que Paulo tinha, né? Havia alguns exorcistas ali, né, que queriam expulsar demônios em nome de Jesus, falava, né, em nome de Jesus de Paulo, né, querendo expulsar os demônios ali que se manifestavam em algumas pessoas. E o demônio falou assim: Paulo eu conheço, né, Jesus eu conheço, mas quem são vocês? Não havia nenhuma intimidade com Deus, não havia nenhum preparo daquelas pessoas. De fato, elas não eram cristãs, elas não eram servidores de Cristo, não andavam com Cristo, não tinha uma conversão genuína na sua vida e não tinha uma intimidade com Deus para que elas tivessem alguma autoridade sobre aqueles espíritos maus. Então Deus começou a me confrontar com essa palavra e eu falei assim: não, eu preciso parar, eu preciso meditar, eu preciso não deixar de me posicionar, ao contrário, eu tenho que me posicionar, mas eu preciso buscar a Deus em todo momento, eu preciso estar em oração, eu preciso me preparar espiritualmente, até mesmo para entrar em qualquer tipo de debate. Essa é a minha experiência que eu queria trazer para vocês. Nós estamos aí perto, né, no segundo turno, nas eleições, e essa é a minha experiência que eu quero trazer para você. Atos capítulo 19 fala um pouco disso, né? Você está muito bem preparado, tem intimidade com Deus, para que aí sim você venha ensinar, você venha expor, se impor, porque é uma batalha espiritual também. Então reflita nisso. Então Deus abençoe a sua vida, medite nessa palavra, pense muito bem em todos os embates que você for entrar. A gente precisa estar em constante oração, buscando a Deus, para poder estar preparado, porque nós estamos vivendo um momento de guerra espiritual. É uma guerra espiritual, é uma batalha muito grande, e nós somos conservadores, nós temos a nossa posição e nós precisamos nos posicionar, nos defender, mas orando e buscando a Deus. Deus abençoe a sua vida.